os sonhos e o inconsciente. Os sonhos e a manifestação do inconsciente. Quero dizer para vocês que essa palestra ela está à sua disposição e faz parte do livro Enigma dos Sonhos, que está no endereço enigmadosonhos.blogspot.com. Vamos falar acerca dos sonhos e das batalhas que temos em nossos sonhos. Eu quero que você imagine comigo que muitas das nossas reações do físico, elas não são controláveis pela nossa consciência. Elas são, vamos dizer que elas são ordenadas por algo que existe dentro de nós. Por exemplo, você não manda seu coração bater, você não manda seus rins coar o seu sangue, você não manda sua medula produzir sangue, não manda o seu coração bater, não manda os intestinos consumir, digerir a alimentação, o sangue. Existe um macro sistema, né, que nós não comandamos. Esse macro sistema, ele é comandado, né, automaticamente pelas leis que Deus criou, leis da genética e tudo mais. Como nós não controlamos uma grande parte da nossa vida, em termos físicos, também em termos de vida, nós não controlamos 100%. Não. Existem inúmeras coisas que elas são colocadas na nossa mão e outras que elas são retiradas. Isso por causa da manifestação do inconsciente. Depois eu quero que você dê uma olhadinha na palestra sobre o inconsciente coletivo. Mas falando acerca dos sonhos, né, e do inconsciente, eu quero dizer para vocês que muitas coisas são decididas na cama, deitado na cama e dormindo. Como é isso? Quando nós deitamos em nossa cama, segundo o livro Enigma dos Sonhos, nós entramos no universo dos sonhos e começamos a nos comunicar com diversos universos. Um deles é a nossa carne, outro é o nosso espírito, outro nós podemos viajar para universos inteiros. Não se assuste não, porque isso já aconteceu na Bíblia. Nós temos livros inteiros escritos em sonhos. E um deles é o livro de Apocalipse, que o escritor do Apocalipse nem sabia se ele estava acordado ou se ele estava dormindo. Ele sabia que estava num lugar diferente, recebendo revelações diferentes. Então, quando você deita em sua cama, você trava as verdadeiras batalhas. Talvez, né, aquela batalha que Jacó travou com o anjo não tenha sido ele, no físico, combatendo com o anjo. Talvez tenha sido um sonho, e aquilo tenha sido colocado na Bíblia, né, como uma batalha que realmente foi. Porque o seu organismo não consegue separar sonho de outra questão. Por isso que tem muita gente que morre do coração sonhando, né? Então, quando nós sentamos na cama e deitamos e dormimos tranquilamente, entramos em um universo incrível. E nesse universo incrível, inúmeras coisas são decididas e combatidas. Por isso que quem é forte nos sonhos é forte na vida também. Quem porventura for forte nos seus sonhos será porventura forte na sua vida. Sim, será assim. Então muitas decisões e muitos destinos são mudados no mundo dos sonhos. Aquelas batalhas, aqueles combates que nós travamos no mundo dos sonhos, eles são representações de combates que nós temos no dia a dia. Então, o inconsciente se manifesta e aquilo que nós lembramos passa para a consciência. Pois o universo inconsciente que temos dentro de nós, ele é bem maior do que o universo da consciência. A nossa consciência, ela está ou seja, sentada em cima de uma plataforma enorme, incrível, de coisas inconscientes. Para sustentar a nossa consciência, existe um gigantesco sistema para manter essa consciência em ordem. Então, essa gigantesca plataforma que mantém a nossa consciência, ela se comunica conosco em sonhos. Por isso que nos sonhos há muitas batalhas, muitos combates, intervenção, né, de pessoas como mãe, pai,
parentes. Por quê? O que essas intervenções significam? Significa que nós protegemos e também podemos causar algum dano, não é somente nesse mundo da matéria, mas no mundo espiritual, dos sonhos, também poderemos proteger alguém, poderemos combater, ajudar ou prejudicar alguém. Isso é muito interessante, né? O livro Enigma dos Sonhos, ele lança essa tese que muitos combates que nós passamos nesse mundo começa nos sonhos. Porém, a maioria desses combates não nos lembramos de nada. Mas a nossa plataforma inconsciente lembra, né? Estamos constantemente sonhando. Inclusive, o sonho chamado pelo livro Enigma dos Sonhos, Sonhos da Premonição Noturna, todas as noites sonhamos com os acontecimentos do dia seguinte. Agora, quando esses acontecimentos são muito fortes, geralmente nós tentamos lembrar ou lembramos um pouquinho daquilo que irá acontecer amanhã. Isso é uma graça que Deus deu a todos os homens. É o sonho da premonição noturna. Viajamos também para o nosso futuro, para o nosso amanhã em sonho. Em sonho mantemos comunicação com várias pessoas, com nosso pai, com nossa mãe, mantemos comunicação com os pedaços que formam a gente, porque somos pedaços dos nossos antepassados. E esses pedaços são vivos e têm inúmeras informações. E aí entra as deformações que nós temos que combater em sonho. Olha, a maioria dos combates que combatemos não é na matéria, mas no mundo dos sonhos, segundo o livro Enigma dos Sonhos. Um certo dia um homem sonhou ele com uma espada matando muitos monstros. E esses monstros, ele cortava a cabeça de um, sangrava outro, empurrava a espada no outro. Era uma briga muito grande. E ele passou a noite nessa briga. Então ele nos procurou e oramos junto ao Senhor para Deus responder o que significaria esse sonho, ou seria apenas um pesadelo comum. Mas o discernimento foi certo. Aqueles monstros seriam problemas que ele iria enfrentar ligados a deformações da sua própria família, da sua própria carne. E foi justamente isso que aconteceu. Problemas inúmeros aconteceram e houve centenas de combates para que ele vencesse. Como no sonho ele venceu, então na vida também ele venceu. Veja que os sonhos são muito importantes, porque a metade da vida que passamos nesse planeta lindo, maravilhoso, planeta Terra, passamos dormindo. Quase a metade, vamos dizer assim. Dormimos em torno de 8 horas por dia. Se a gente somar aquelas sonequinhas que a gente tira depois do almoço, né? E tudo mais. Então, dormimos em torno de 8 horas por dia. Vamos dizer que 35% da nossa vida passamos dormindo. E é um período muito grande, é uma soma muito grande de horas de sono. Mas essas horas de sono são perdidas, né? São apenas para descansar e combater. Por isso que aconselho a você, antes de dormir, orar ao Senhor, pedir a graça de Deus e durma na paz e na tranquilidade. E se houver algum combate, você pode programar a sua mente para vencer esse combate. E na vida você vencerá também. Interessante, né? Ou seja, os combates que você vai ter na vida, as dificuldades que você vai ter na vida, você sonha antes. Você sonha antes. E esse sonho já alerta você. Existe o sonho da premonição noturna, que vamos falar mais adiante, nas palestras do livro Enigma dos Sonhos. Então muitas coisas são decididas. Muitos amores, ódios, rancores são decididos enquanto dormimos. E por que essas decisões não partem para a nossa consciência? Porque a nossa consciência ela foi feita para viver tranquila. Existe um sistema enorme e gigantesco que dá sustentação a essa consciência, para que ela não se perturbe com assuntos diversos, para que ela se preocupe em pensar, em viver e não em coisas para manter ela sustentada. Quando você se deita na sua cama, você está indo para outras dimensões. Então, eu acho que é uma hora sagrada.
onde você deveria orar a Deus, se concentrar, né, e fazer aquilo que é bom, que você gosta, para que haja uma tranquilidade na sua vida. E se você for feliz nos sonhos, se você for forte nos sonhos, você com certeza será forte em toda a sua vida. É o mundo do inconsciente onde nós entramos. Agora você não deixa de ser você, você é você. Então se concentre, quando você for dormir, se concentre em coisa boa, em paz, em amor, em alegria, e não em coisa ruim. E nunca esqueça de orar, porque você vai passar mais de 30%, 34%, 36% da sua vida dormindo. E você precisa se preparar para esse período.